Estamos de volta com o Observatório da Imprensa, que hoje debate a nova e fertilíssima safra de documentários brasileiros no cinema, frutos de uma história que já vem de longa data. No Brasil, importantes cineastas como Humberto Mauro realizaram filmes documentários a partir da criação do Instituto Nacional do Cinema Educativo, em 1936. Aranha no seu lugar, veio o rato lhe fazer mal. O rato na aranha, na mosca, a mosca na velha, velha criar. O Instituto Nacional do Cinema Educativo e o INSE, que teve uma importante carreira até 1966, quando foi substituído pelo Instituto Nacional de Cinema, produziu aí perto de 700 documentários, a maior parte deles dirigido pelo nosso patrono, figura importantíssima do cinema brasileiro, não só do documentário, mas do cinema brasileiro de modo geral, que foi Humberto Mauro. Na década de 60, a produção de documentários explorou a temática agrária. Produções como Viramundo, de Geraldo Sarno, retrataram os problemas do campo. O filme mostra a complexa adaptação dos migrantes nordestinos à cidade. São estes que, partindo das zonas agrárias mais atrasadas do país, põem-se em contato com as formas sociais e urbanas mais avançadas e racionais do Brasil. O cinema novo de Glauber Rocha também utilizou a linguagem do documentário. Recebo na praça pública o direito de governar o Maranhão, direito que me foi dado pela vontade soberana do povo. O cinema novo, um movimento importante que revolucionou esteticamente a expressão cinematográfica no Brasil, começou basicamente fazendo documentários. Glauber Rocha fez importantes documentários, Paulo César Sarraceni também, filmes como Arraial do Cabo, Joaquim Pedro de Andrade fez importantes documentários de curta-metragem, O Poeta do Castelo, Mestre de Apipucos, fez Garrincha, Alegria do Povo, um longa-metragem sobre o jogador Garrincha. Na década de 80, o documentário passa a ser mais analítico, um novo olhar sobre a realidade. Nesta fase, destaca-se Eduardo Coutinho, com Cabra Marcado para Morrer, de 84, um filme que começou a rodar 20 anos antes e que hoje é um marco do doc no Brasil. E seu realizador, um dos mais importantes do gênero. 35 dias depois do início da filmagem, no dia 1º de abril, o trabalho foi interrompido pelo movimento militar de 64. Apenas 40% do roteiro tinham sido rodados. Nos anos 90, João Moreira Salles surpreende o público com Notícias de uma Guerra Particular, de 1999, com a parceria de Kátia Lund. Vem um de AR-15 e outro de 12 na mão, vem mais outro de pistola escoltando o camburão. Esse rap é maneiro, eu digo pra vocês, quem são aqueles caras tão de M16. Dois cineastas tiveram papéis muito importantes nessa criação, ajudar a estabelecer essa tendência e a fortalecer o documentário institucionalmente no Brasil. É o João Moreira Salles, que filmou alguns documentários importantes, muitos começando na televisão, e ele também como produtor, produzindo o Eduardo Coutinho, que fez, por exemplo, o Edifício Master, também se tornou um grande sucesso de público e de crítica. Um grande sucesso, com um pouco mais de 80 mil espectadores. Na época, para o ano em que ele foi lançado, ele foi um fenômeno. Ladrão pobre, roubando de pobre, ladrão rico, roubando de pobre, é gente roubando de gente, aquela coisa toda. O pessoal acha normal, por que eu fazer programa é anormal? Vicente Ferraz, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu... Justamente não falamos em você, porque você estaria presente aqui, sobre esse filme, esse metacinema que você fez, que é o Mamute Siberiano, né? Que é um achado, né? Quer dizer, um filme sobre um filme. Eu acho que tem alguns projetos que você entra nesses projetos com uma relação extremamente pessoal, né? E eu vivi em Cuba nos anos 80. Nessa época eu tinha um interesse muito particular pelo cinema
pós-stalinista, né, cinema do degelo, né? E eu era muito ligado ao trabalho do Kalatozov. E um dia eu vejo que o Kalatozov fez um filme chamado Yakuba, né? E eu vou no dicionário de realizadores, eu vejo o filme realizado em Cuba, eu achei estranhíssimo aquilo ali. Não, foi difícil encontrar uma cópia, vi a cópia do filme, eu falei, caramba, o que é isso, né? Ou seja, duas coisas que não se pegavam, né? Ou seja, aquela estética, o realismo socialista no Caribe, né? E eu vi o filme e fiquei com esse filme na cabeça. Aí passou muitos anos, eu voltei a Cuba para dar aula lá nessa escola de cinema. E eu, no primeiro dia, encontrei o roteirista do filme, que é um grande amigo meu. Eu perguntei para ele, eu falei, Henrique, você sabe que descobriram o filme foi relançado nos Estados Unidos, essa coisa toda? Ele falou, eu sei, o diretor da cinematografia cubana sabe, mas Ninguém mais sabe. Aí eu tinha um grupo de alunos, eu cheguei assim, eu propus aos alunos um projeto bastante modesto, que era uma prática de cinema documentário. Eu falei, olha, tem esse filme, tem essa história, e vamos tentar ir atrás disso. E pouco a pouco, assim como um grande novelo de lã, essa história foi desabrochando, né? E eu acho o seguinte, eu acho que de uma boa parte, consciente e inconsciente, eu tinha uma referência muito grande, assim, eu acho que é uma pretensão falar isso, mas o filme que eu tinha uma referência era o Cabra Marcado para Morrer. Ou seja, porque eu vejo o Cabra Marcado para Morrer, ele é muito ligado a um projeto definitivo na vida do Coutinho. Estava intimamente ligado à história dele, né? E, de outra maneira, o Mamute era quase como foi uma prestação de conta minha com aquele passado que eu tinha vivido, aqueles anos que eu tinha vivido, aquele interesse por aquele cinema, né? Escorel, com relação a você, tem aí, desculpe fazer elogio em corpo presente. Corpo presente, aliás, é melhor que se faça, né? Mas é que eu acho, você vai ser duplamente documentarista. Primeiro, como montador, eu acho que documentário é montagem, né? Claro, o trabalho de câmera é importante, mas você pode, com o trabalho de qualquer cena, você pode refazê-la e criar através da montagem. Então, você é um grande montador que trabalhou para grandes documentaristas e ficção também, e, ao mesmo tempo, também é um documentarista com aquela trilogia política, da história política brasileira. Eu queria que você falasse sobre você. Bom, eu estou, no momento, concluindo a continuação dessa trilogia a qual você se referiu, que é uma série dentro da série dedicada aos anos do Estado Novo. São 5 documentários de 50 minutos sobre o Estado Novo, o período de 37 a 45, da ditadura do Getúlio. E é um projeto muito antigo, nós começamos a realizar em 1990, com um programa sobre a Revolução de 30, e que pretendemos continuar, quer dizer, se chegarmos lá. Levamos esses anos todos para chegar no final do Estado Novo, mas, se for possível, pretendemos continuar essa série, tratando agora já do segundo governo Getúlio, suicídio... Sim, e a reação das novas gerações, não é? A gente tem tido... essa série ela começou a ser exibida na antiga TV Manchete ainda, é uma coisa hoje em dia difícil, uma emissora de sinal aberto dessas exibindo um documentário. Já foi exibido em várias emissoras, no Sesc, na Cultura, já foi distribuído 2 vezes em DVD. São documentários que têm uma relativa penetração, e a gente sente que eles têm um poder de revelação muito grande, porque essa história da década de 30, da década de 40, realmente, por incrível que pareça, ainda é muito... Mas o material que você usa é material de arquivo, imagens? Pesquisado no exterior, muitas delas, nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, tem uma quantidade de material inédito muito grande. E o Vocação do Poder? Nós temos aqui algumas imagens que queríamos mostrar. O Vocação do Poder, que nós fiz com o Zé Joffre, a 4 mãos, filmamos aqui a eleição para vereadores em 2004, com essa ideia de pegar um grupo de pessoas que estivessem se candidatando pela primeira vez, tentando captar o que as motivava para serem candidatos a vereador numa cidade como o Rio de Janeiro. A descoberta da política. A descoberta da política e a descoberta da cidade para nós, porque se não fosse pelo filme, nós não iríamos
a muitos lugares da cidade. A gente acaba vivendo numa região muito restrita das cidades, né? E graças ao documentário, uma das nossas motivações para fazer era essa, de poder conhecer o Rio de Janeiro, na verdade, através desse processo de feitura do Vocação do Poder. E já que estamos falando da história do documentário, eu queria lembrar uma figura muito especial e que nem sempre tem o destaque merecido, o cineasta Alberto Cavalcanti. Pouco lembrado no Brasil, o cineasta brasileiro Alberto Cavalcanti é um ícone do cinema mundial. Foi cenógrafo, produtor, técnico de som e diretor. Ele pertenceu à vanguarda francesa e à escola de documentários na Inglaterra e é o responsável por mais de 126 filmes. Nasceu no Rio em 1897, mas foi em Paris, em 1926, que ele estreou como diretor em Les Trains Sans Yeux. Com o filme Rien que les heures, ele transpôs para as telas a crua realidade das ruas parisienses na época. Um documentário social sobre a falta de trabalho e a vida em lugares miseráveis. A trajetória do Alberto Cavalcanti é extremamente complexa, porque ele viajou muito jovem para a Europa, acabou na França dando uma importante contribuição à vanguarda francesa, fez um filme La Petite Lili, que é um dos filmes marcantes do movimento de avant-garde no cinema francês, prosseguiu ligado ao cinema na França e mais tarde foi para a Inglaterra uma primeira vez, voltou à França, teve um trabalho muito importante no momento que o som chegou ao cinema um pouco tardiamente na Europa. O Cavalcanti se beneficiou muito desse momento, adquiriu uma notável experiência com o cinema sonoro e quando optou então em voltar à Inglaterra, encontrou ali o surgimento do movimento documentário dirigido pelo escocês John Grierson e pôde então dar uma fabulosa contribuição. Em sua obra destacam-se produções como Night Mail, de John Grierson, em que trabalhou como diretor de som, e Coal Face, sobre a vida dos trabalhadores nas minas de carvão. Neste filme, Cavalcanti foi o diretor. Em 1949, Alberto Cavalcanti voltou ao Brasil e assumiu o cargo de produtor-geral da Companhia de Cinema Veracruz. Depois retornou à Europa, onde morreu aos 85 anos. Cavalcanti volta ao Brasil, portanto, com uma experiência importante, reconhecido na Europa como um importantíssimo homem de cinema. E durante esses 4 anos e meio realizou 18 importantes filmes de longa-metragem, mas o Cavalcanti não conseguiu se entender muito bem com os dirigentes da Veracruz, acabou saindo de lá e realizou, além de Simão o Caolho, realizou um importante filme fora da empresa chamado Canto do Mar, um filme marcadamente neorrealista. E eu acredito que a obra do Cavalcanti é pouco conhecida dos brasileiros, precisaria sim ser mais valorizado. Os últimos 10, 15, 20 anos de vida do Alberto Cavalcanti no Brasil tenham sido anos amargos e certamente ele não teve o reconhecimento merecido. Vicente Ferraz, Alberto Cavalcanti um pouquinho, você... Algum contato com ele? Eu acho que você não tem idade para isso. Eu estava me lembrando agora, eu acho que foi em 82, se eu não me engano, o Eduardo, vocês vão me ajudar, acho que 82 foi a última vez que ele esteve no Brasil. E eu me lembro que ele chegou, essa chegada dele ao Brasil, se eu não me engano, era um festival de cinema na região serrana, não me lembro. E aí tinha toda essa homenagem ao cineasta Alberto Cavalcanti. E ele estava completamente amargurado com o reconhecimento dele no Brasil, com isso, com a falta de reconhecimento dele, né? E a partir disso eu comecei a ler e me interessar por essa pessoa que foi tão importante em várias cinematografias, né? Ou seja, começa lá no auge do cinema francês de vanguarda,
entra nessa escola de documentário em inglês, é importante. Um exemplo que eu acho que é fundamental, eu sempre quando penso numa ideia, né? Ou seja, vamos pensar numa ideia de fazer um filme, um documentário, principalmente. Eu lembro muito do Night Mail, né? Que ele vai, para explicar toda a história do sistema postal em inglês, ele pega uma carta, né? Então, eu acho uma boa maneira, uma boa estratégia de você, através de um elemento, contar uma história tão ampla, né? Eu acho que, por exemplo, no caso do Soy Cuba, eu acho que com a história da aventura de um filme eu queria falar muita coisa, né? Que estava engasgado. Eduardo, você Eu conheci o Cavalcante quando ele voltou ao Brasil entre o final de 75 e 76. Tive com ele várias vezes e tive até a oportunidade de conversar com ele sobre o primeiro filme de ficção que eu fiz, o Lição de Amor. Ele foi ao Festival de Gramado e tive com ele muitas vezes nessa ocasião. E hoje em dia, nos cursos que eu dou, eu não deixo de exibir para os meus alunos um filme que vocês exibiram agora, um pequeno trecho, Nada Além das Horas, que é realmente um filme notável de 1926, um filme belíssimo. Francês. E além de muitos outros filmes, mas a obra dele, como foi comentado, de fato é de difícil acesso, quer dizer, a quantidade de coisas que ele fez, obter cópias, poder ver o conjunto da produção dele, infelizmente, é muito difícil. Agora, aquele modelo daquela instituição lá, ligado aos Correios ingleses, o GPO, não é? Isso não é possível mais no mundo de hoje, né? Quer dizer, uma entidade dedicada à produção de documentários, é complicado transpor isso para... É o que se tentou fazer aqui, de certa maneira, o Roquete Pinto, com a criação do Instituto Nacional de Cinema Educativo, provavelmente já teve uma influência das ideias do Grierson e o próprio Humberto Mauro, nos documentários que ele fez no INSE, eu tenho a impressão que foi muito influenciado pelo documentarismo inglês, embora eu acho que isso não está muito bem documentado. Mas houve, naquele momento, essas iniciativas estatais, né, que hoje em dia estão um pouco fora de moda, né? É um certo pecado falar nisso. É um pecado. Diabolizadas, né? Nós vamos ao intervalo e voltamos já.